Raiz com fração, como é que a gente consegue simplificar essa conta? Então, se tu quer descobrir, vem comigo até o final. Meus gurizados, sou o professor Subtil, professor de matemática, e aí eu te trago essa soma de raiz com frações dividido por raiz de 10. Como é que a gente pode simplificar essa conta? Para começar, como a gente tem essa raiz de 10 dividindo os dois termos, então a gente tem que colocar essa raiz de 10 para cada um desses termos. Então, como é que fica? A gente reescreve, no caso, 5 oitavos, ou raiz de 5 oitavos, sobre raiz de 10, e até vou colocar em vermelho para evidenciar, mais a mesma coisa, só que nesse caso, raiz de 8 quintos, também sobre raiz de 10. A gente pode fazer isso. A gente pode pegar um denominador, quando está dividindo dois termos, colocar para cada termo. E agora tem uma outra propriedade da raiz que diz o seguinte: quando eu tenho uma divisão de raízes, eu posso colocar tudo dentro de uma raiz só. Então eu posso colocar esse 10 dentro da outra raiz. Aí a gente reescreve ela e aí coloca 5 oitavos sobre 10. Então ele fica dentro de uma raiz só. E a gente faz a mesma coisa para esse outro termo. Mas, lembrando que está sempre somando. 8 quintos e também sobre 10. A gente coloca 10 aqui. Então já fica meio caminho andado. Agora, o que a gente tem que fazer? Vamos olhar um pouquinho para dentro dessa raiz. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode dividir essa fração por 10. E como é que a gente divide fração por 10? Então, pegando 5 oitavos por 10, a gente pode fazer assim, ó. 5 oitavos dividido por 10 é a mesma coisa que 5 oitavos vezes, ou melhor, vezes não, né? Dividido por 10. Dessa forma, a gente pode reescrever assim. Numa divisão de frações, 5 oitavos dividido por 10, que é a mesma coisa sobre 1, na fração a gente multiplica, só que a gente multiplica cruzado. A gente vai multiplicar 5 por 1 e depois 8 por 10. Como é que fica? 5 vezes 1, 5, e 8 vezes 10, 80. Então dá para botar 80 aqui. Só que ao invés de calcular 8 vezes 10 como eu fiz, a gente pode fazer diferente. Em vez de colocar assim, a gente pode apagar aqui o 80 e colocar 8 vezes 10 mesmo. A gente pode colocar assim. Por quê? Porque se tu parar para pensar, olhando a fração, a gente pode simplificar. Porque a gente tem um 10 e um 5, tem múltiplos de 5. Então a gente pode dividir por 5 esses dois fatores, esses dois números, na verdade. E aí como é que fica? Recalculando. 5 dividido por 5 dá 1, 10 dividido por 5 dá 2, 2 vezes 8, 16. Então a gente tem 1/16avos dessa conta. Então não precisa ficar simplificando e dividindo tudo, dá para fazer desse jeito. E agora a gente faz a mesma coisa para esse termo, 8 quintos sobre 10. Então como é que faz? Como é que a gente pode fazer? Reescrevendo ele, né? 8 sobre 5 dividido por 10, que é a mesma coisa sobre 1. A gente pode fazer isso direto. E aí como é que faz? Também multiplicando cruzado. 8 vezes 1, 8. E 5 vezes 10, também a gente pode deixar evidenciado. Por quê? Porque daí a gente pode simplificar essa fração. Então, como os dois aqui são pares, o 8 e o 10, a gente pode dividir por 2. E aí, simplificando, 8 dividido por 2 dá 4. 10 dividido por 2 dá 5. 5 vezes 5, 25. Logo, a divisão dessa fração por 10 vai dar 4/25avos. E agora basta colocar 1/16 no lugar desse e 4/25avos no lugar desse. Aí fica a raiz quadrada de 1/16avos mais raiz quadrada de 4/25avos. Então, vamos substituir esse resultado por esse e esse resultado por esse. E agora, o que a gente pode fazer para continuar essa conta? Como tem uma raiz de uma fração, a gente também, da mesma forma que a gente juntou aqui, a gente pode separar. A gente pode separar isso aqui em duas raízes. Pegando esse primeiro, ó, raiz de 1 sobre raiz de 16, mais raiz de 4 sobre raiz de 25. A gente pode separar também. Ao invés de juntar, a gente pode separar. Isso é o legal da matemática, porque a gente pode fazer o caminho da ida e da volta a hora que quiser, o que for mais conveniente, por exemplo. E agora basta calcular essas raízes. Então, raiz quadrada de 1 vai ser 1. Raiz quadrada de 16 vai ser 4, porque 4 vezes 4 dá 16. Como 1 vezes 1 vai dar 1. A soma segue. Raiz quadrada de 4 é 2, porque 2 vezes 2 vai dar 4. E raiz quadrada de 25 vai dar 5, porque 5 vezes 5 é 25. Então a gente tem 1/4 mais 2/5.
E agora, como é que a gente resolve isso? Na verdade, a gente pode usar vários métodos para resolver essa fração, essa soma de fração. 1 mais quarto mais 2 quintos. O que eu vou utilizar aqui seria o método da borboleta, que eu acho mais prático, né? Eu sei que é um método que às vezes uns criticam, outros não, mas enfim. Mas é o mais rápido de fazer. Como é o método da borboleta? A gente multiplica cruzado, os dois. Então, 1 vezes 5 vai dar 5. 4 vezes 2, 8. E o 4 vezes 5, 20. Então, a gente multiplica cruzado e multiplica os denominadores. E aí, fazendo o quê? Como aqui é soma, a gente soma 5 mais 8. Eu vou colocar aqui 5 mais 8 sobre o resultado de baixo, que é 20. Aí basta somar os numeradores, o 5 mais 8, que vai dar 13. E o 20 segue. Logo, o nosso resultado final dessa simplificação vai ser 13 20avos e está feita a conta. Se tu gostou desse desenvolvimento, dessa simplificação matemática, então eu peço para te curtir esse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber notificação de vídeos novos de matemática toda semana. E aí eu vou te deixar indicado esse outro vídeo aqui para te aprofundar muito mais os conhecimentos sobre raiz, ou talvez qualquer outro conhecimento também se queira melhorar os conhecimentos matemáticos. E aí eu te vejo no próximo vídeo. Valeu!